Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando, aluno do mestrado profissional da UEMS, né, o ProfCM, né, que é um mestrado em Educação Científica e Matemática. Estamos aqui hoje para apresentar a nossa proposta de produto educacional. Produto educacional este que teve a orientação do professor Soner Arfux de Figueiredo. E aí, como vocês podem ver na tela, nós temos então o que? Aqui nós temos a nossa ideia de capa de produto educacional. Que a gente está falando sobre a recomposição da aprendizagem e a gente vem fazendo uma orientação de como realizar então esse ciclo de intervenção pedagógica. Na introdução, nós trazemos um pouco da nossa fundamentação, que é o currículo referência de Mato Grosso do Sul, à luz da BNCC, e a gente pega e se apropria das ideias, né, na elaboração desse produto de Tripp e Tyrolet, que ele pensa o seguinte: no intuito de produzir mudança, este propósito diferencia as pesquisas do tipo de intervenção e pesquisa-ação das pesquisas observacionais, cujo se restringe a descrever ou aplicar os fenômenos investigados sem eles interferir, na tentativa de resolução de problema, caráter aplicado a necessidade de diálogo com um referencial teórico e a possibilidade de produzir então conhecimento. Nós temos ainda aqui na sequência, né, nós montamos então o chamado ciclo de intervenção pedagógica, né? E aqui vocês podem ver, né, que tem 5 etapas então esse ciclo de intervenção pedagógica. Nós temos então a avaliação diagnóstica, que antes de qualquer ação que o professor possa pensar na sala de aula, ele precisa elaborar então o quê? Uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica, ela é pensada na identificação das habilidades que deverá ser focadas então na hora de trabalhar a recomposição da aprendizagem. Quero fazer apenas um lembrete a vocês que a recomposição da aprendizagem em Mato Grosso do Sul, ela é uma disciplina. Então, entre as disciplinas de português, matemática, história e geografia, tem então a RA-MAT, que é a recomposição da aprendizagem de matemática, e a RALP, que é a recomposição da aprendizagem de língua portuguesa. Aqui no terceiro ponto do nosso ciclo de intervenção, nós temos o período de planejamento em ciclos, né? Então a gente vai fazer esse ciclo aqui, ó, mais de uma vez. Por isso que ele tem essa ideia, né, de seta, né, que vai fazendo essa volta até completar todo o ciclo. Os ciclos das habilidades urgentes e avaliações formativas, né? Então o professor vai fazer uma avaliação diagnóstica pensada o quê? Nas habilidades que são chamadas essenciais. Dentre essas habilidades, ele vai fazer uma identificação delas, de quais são as habilidades, o período que ele vai fazer o planejamento em ciclos, né? Porque ele não precisa trabalhar necessariamente todas as habilidades de uma só vez, então precisa do período de planejamento. As habilidades urgentes são aquelas habilidades que os alunos teve mais dificuldade de resolver através da avaliação diagnóstica. E a formativa, por fim, é para que o professor possa reavaliar novamente o aluno para ver se o aluno conseguiu consolidar então aquelas habilidades, né? Aqui nós temos um QR Code, né, sobre um artigo nosso do CZMAT que falou necessariamente sobre a intervenção pedagógica na ótica da recomposição da aprendizagem. Se você gostaria de adentrar um pouquinho sobre essa temática, que é a proposta do nosso produto educacional, tem o QR Code e você vai poder ler o nosso artigo que foi publicado. Vocês podem observar que os elementos da capa, né, eles estão em consonância com o ciclo, né? Então cada uma dessas cores, né, reflete a uma etapa, né? Aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto e aqui é o quinto. E assim nós construímos então nosso produto educacional.
Nós temos aqui, dentre a avaliação diagnóstica, alguns critérios e algumas coisas que nós precisamos observar, né? Como a gente vai trabalhar sobre recomposição da aprendizagem, nós temos que observar o seguinte. Vamos como, por exemplo, estarmos no 7º ano do ensino fundamental, que é o objeto do nosso estudo, é o ensino fundamental. Então, nós vamos olhar a matriz de habilidades essenciais previstas a serem trabalhadas no 7º ano. Então, vocês podem ver que eu separei na coluna aqui de habilidades essenciais todas elas que precisam ser trabalhadas. Observe também o seguinte, dentro da cartilha vai aparecer então que as unidades temáticas do referido ano, né, que são separadas assim até mesmo pela BNCC, e ele vai observar então essas habilidades aqui. Nesse sentido, é muito importante você observar que a gente vai olhar para essas habilidades ainda pelas unidades temáticas. Nós temos números, álgebras, geometria, grandezas e medidas, probabilidades e estatísticas. Essa maneira de olhar para as habilidades, ela é para você poder fazer a sua estratégia, né? Como você não precisa trabalhar todas de uma só vez, você pode trabalhar uma dessas temáticas, ou duas, ou três, conforme aqui a avaliação ou a necessidade que você achar interessante. As habilidades previstas para o 7º ano, que é o nosso objeto de estudo ali de exemplo, são 36 habilidades da BNCC. Porém, o Mato Grosso do Sul, né, separou então 17 habilidades, são 47% então do total de habilidades previstas a serem trabalhadas. Nesse sentido, é muito importante você considerar e elencar poucas habilidades essenciais a serem avaliadas por vez, né? Então, ou seja, você não vai pegar todas aquelas habilidades para fazer a sua avaliação diagnóstica. Escolha uma daquelas temáticas, duas ou três, mas escolha muito poucas para fazer a avaliação diagnóstica. Para cada habilidade, elaborada diversas questões com níveis de dificuldades variados, justamente porque o seu intuito é consolidar as habilidades que são consideradas o quê? Relevantes e inegociáveis para quê? Para a trajetória escolar do aluno. Atente-se à interpretação dos resultados, que é muito importante após a avaliação diagnóstica você avaliar, né, e interpretar os resultados. E registre esses resultados de forma que isso aí vai ser importante para o desenvolvimento e a consolidação dessas habilidades. Nós temos ainda o plano de ação, que é muito importante que o professor deva desenvolver, então é por isso que eu trago nesse segundo item aqui sobre o plano de ação. O plano de ação, pessoal, é um plano que é elaborado pela escola, né, juntamente com o professor e coordenação pedagógica, que é justamente pela resolução 4026, que é o plano de recomposição da aprendizagem, traz de quem é essa responsabilidade, tá? É algo que eu já menciono também dentro do artigo. Outra coisa importante eu trouxe aqui uma ideia, né, uma estrutura, né, de plano de ação a ser considerado. Dentro dessa estrutura você vai ver ações, que é a escola, a ação que é do professor, a ação que é da gestão escolar, a ação que é do coordenação. E aqui vocês podem observar aqui as ações, os problemas, o objetivo, a estratégia, o período e quem seria então o responsável, né, por estas ações dentro do plano de ação. Ainda para falarmos então, nós temos a questão do ciclo de intervenção pedagógica, que está aqui, é o primeiro ciclo. Porque a quantidade de ciclos vai depender da sua interpretação dos resultados, né? Então, de maneira geral, o que eu trouxe para vocês observarem? Uma estrutura, né, de ciclo de intervenção pedagógica. Então, nós temos a primeira aula, elenquei todas as habilidades de geometria aqui, que foi objeto do nosso exemplo lá do slide anterior.
falo que essas habilidades é uma avaliação diagnóstica e os recursos que nós vamos utilizar será o impresso, computador e internet. Aqui eu faço uma breve descrição a título de exemplo de como nós vamos desenvolver então essa avaliação diagnóstica. Na segunda aula, né, imaginando já que a gente tem uma interpretação dos resultados, nós vamos focar nessa habilidade. Na terceira aula também nós vamos focar nessa habilidade. E assim, para cada aula, eu objetivei nessa ciclo de intervenção 10 aulas. Lembrando que para cada ano do ensino fundamental, se nós estamos falando do 7º ano, por exemplo, nós temos uma aula por semana para trabalhar recomposição da aprendizagem de matemática e outra aula de recomposição da aprendizagem de língua portuguesa. Tá? Essa é uma ideia, um esboço, né, de ciclo de intervenção. Na sequência, nós temos aqui uma ideia, por exemplo, a habilidade não foi consolidada. Então, o professor tem a oportunidade de fazer o primeiro ciclo de retomada dessas habilidades. Então, ele vai fazer, repensar uma nova estratégia, um novo ciclo de intervenção, né? E aí nós temos o quê? Aqui é pensado em mais 3 aulas, né, para esse ciclo de intervenção. Dentro da metodologia aqui, você vai poder observar o seguinte: essa retomada aqui, ela já é em conjunto com o professor regente de matemática, né? Então ela vai ter um apoio maior ali desse profissional, já que você vai estar retomando, porque o seu objetivo é justamente consolidar as habilidades essenciais. Na quinta e última fase, né, a gente traz aqui o que é uma avaliação formativa, né? Qual que é o propósito dessa avaliação formativa dentro do ciclo de intervenção pedagógica, né? Porque a avaliação formativa, ela não pode ser e nem ser ela somente usada para critério da nota do aluno que faz a recomposição da aprendizagem. Lembrando que não são alunos selecionados ou são os piores alunos de matemática. Não, isso é toda a turma está fazendo a recomposição da aprendizagem. Ou seja, dentro dessa disciplina, existem as avaliações, que são as diagnósticas e as formativas, né? A diagnóstica não necessariamente você vai utilizar para a nota, nem mensal e nem bimestral. Ela tem um caráter mesmo de diagnóstico. Aí a formativa você vai fazer ela de forma processual e por fim você vai fazer uma nova avaliação para saber se as habilidades foram consolidadas ou não, através de um conjunto de ações e estratégias e atividades que você vai avaliar o aluno e atribuir, digamos assim, uma nota para ele lá no sistema. Aqui eu faço um apanhado do que nós temos desse ciclo de intervenção e a gente separa esse ciclo em 3 pontos. O diagnóstico, que é o primeiro e fundamental. O segundo, o terceiro e o quarto é relacionado ao desenvolvimento, então, desse ciclo de intervenção pedagógica, né? E por fim, o resultado, né? E através do resultado você vai ver se vai precisar de uma retomada ou não. Diante disso, nós temos aqui uma ideia para o professor iniciar a reflexão sobre os seus planejamentos, seus planos de aulas, baseada em algumas itens que tem no SGD, lá na hora do professor fazer o seu plano de aula, né? Que é pensar nas habilidades, que são os exemplos que nós já demos, as estratégias, os recursos utilizados e o tempo para reavaliação dos critérios de avaliação, né? Isso aqui é muito importante. Então, o que nós pensando, fazendo o professor refletir sobre esses pontos, nós elaboramos então o que? Ao final desse material orientativo, nós temos então um rascunho, né? Então aqui o professor vai poder escrever a problemática, a ação. Aqui você pode colocar o bimestre,
qual é o objetivo, consolidar tais habilidades, identificar, reconhecer, nomear, você pode utilizar isso daí também. Tem as estratégias que você vai adotar. Por exemplo, nós estamos falando então, escolhi o tema lá de geometria. Então nós podemos pensar em utilizar o Tangram para o desenvolvimento e consolidação dessas habilidades. Quanto tempo a gente vai utilizar para isso? Quem será o responsável? Porque dentro do plano de ação, pode ser que eu esteja trabalhando de forma interdisciplinar e o professor regente de matemática será o responsável, digamos assim, por aquela habilidade. O professor de arte será responsável pela criação, né, de objetos em 3 dimensões e algumas observações a serem considerados. Este é um espaço para o professor poder rascunhar as suas estratégias relacionadas ao quê? Ao plano de ação. Na sequência, nós vamos ter então o ciclo de intervenção, que aqui a gente já está falando mais das aulas do professor, né? Porque o plano de ação anterior ele está falando de um conjunto de ações da escola, né? E aqui já é um conjunto de ações do professor trabalhar em sala de aula. Temos as habilidades, as estratégias, os recursos mais utilizados eu trouxe aqui para ele apenas marcar e não esquecer e descrever algum outro aqui que porventura ele não esteja previsto aqui. O período, né, de quando vai acontecer a avaliação diagnóstica, avaliação formativa, quem sabe uma nova avaliação diagnóstica, ou alguma outra avaliação através da rubrica ou outro método de avaliação que ele desejar. Aqui nós também temos aqui algumas coisas importantes para o professor anotar e o tempo para a avaliação e critérios de avaliação, né? São informações que ele vai rascunhar aqui dentro para que ele possa pensar nessa sua estratégia, né? Nós também temos aqui a nossa bibliografia, né, que foi baseada na base comum curricular, no currículo referência de Mato Grosso do Sul, assim como aponta lá na apresentação desse material. Nós temos a resolução, né, que fundamenta o plano de recomposição da aprendizagem, como a 4026, né, a 3745, tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Metodologia e Pesquisação e Introdução Metodológica, que foram um apanhado de ideias, né, que foi aqui, ó, de Chamberlain e Trappick, que nós citamos lá na nossa apresentação. Aqui eu trago o vídeo, né, onde a gente fala um pouquinho melhor sobre toda esse plano de recomposição da aprendizagem, utilizando 3 resoluções de Mato Grosso do Sul, né? Para aqueles que desejarem se aprofundar, é só acessar através do QR Code. Com isso eu finalizo a nossa apresentação e este é a capa final, né, do nosso produto educacional que está em PDF. Agradeço a todos, meu muito obrigado.